Bem-vindo à Escola Bíblica Virtual. Neste curso abordaremos o tema da Reforma Protestante. No próximo dia 31 de outubro, nós iremos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. E foi justamente no dia 31 de outubro de 1517 que o monge alemão Martinho Lutero afixou nas portas da capela do Castelo Wittenberg as suas 95 teses. Essas 95 teses tinham o objetivo de combater os falsos ensinos que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha abraçado. Ele não tinha nenhum objetivo de causar uma divisão na Igreja Católica. Pelo contrário, o que ele desejava é que a Igreja passasse por uma reforma e então retornasse ao ensino das Sagradas Escrituras. Nessa aula nós vamos responder a seguinte pergunta: por que houve a Reforma Protestante? Nós veremos então 4 razões por que ela aconteceu no século XVI. Na política, o conceito de um Estado universal que dominava toda a Europa ocidental estava dando lugar ao conceito das nações-estado. Cada nação-estado tinha o seu próprio governante e também tinha o seu próprio exército. Com isso, o sentimento nacionalista crescia a cada ano. E com isso também o questionamento do poderio do Papa de Roma. Por outro lado, a Igreja Católica Apostólica Romana continuava insistindo que ela era necessária para manter a unidade entre todos os povos cristãos. A Reforma Protestante, nesse aspecto, contribuiu para fortalecer os ideais que essas nações-estado tinham de adquirirem a sua liberdade, independência e soberania. A economia medieval era coisa do passado. Ao invés da agricultura, agora nós temos o comércio. E com o comércio, o surgimento de uma nova classe social, também conhecida como burguesia. A burguesia cada vez mais tinha influência na sociedade e por isso as críticas à Igreja Católica Apostólica Romana cada vez mais aumentavam, uma vez que a Igreja Católica pregava contra o lucro e a cobrança de juros, ao mesmo tempo em que se enriquecia a cada ano. Também a classe burguesa era contrária aos vários tributos cobrados pela Igreja Católica de todos os fiéis espalhados pela Europa. As transformações intelectuais do Renascimento fortaleceram a Reforma Protestante. Os pensadores renascentistas acreditavam que todos deveriam abandonar a cultura e o pensamento medieval e retornar às culturas clássicas, como da Grécia e de Roma. Com isso, o incentivo ao estudo da Bíblia nas suas línguas originais, o grego e o hebraico, foram incentivados. Com o estudo, as diferenças entre a Igreja Católica e a Igreja Neotestamentária ficaram ainda mais evidentes. Um outro aspecto muito importante do renascentismo, que influenciou e fortaleceu a Reforma Protestante, foi a criação da imprensa, principalmente o desenvolvimento de uma prensa móvel. Com isso, os ideais e pensamentos protestantes ganharam toda a Europa ocidental. Existia um grande abuso no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Um desses abusos era que o clero estava totalmente despreparado. Muitos não conheciam as doutrinas que a própria igreja pregava
e outros não demonstravam nenhuma aptidão para a vida ministerial. Um dos grandes escândalos da Igreja Católica era a venda das indulgências, documentos assinados pelo Papa que eram vendidos e que proporcionavam então para a pessoa que portasse essas indulgências o perdão dos seus pecados. Outro grande problema era a veneração das relíquias sagradas, supostos pedaços da cruz de Cristo, supostas migalhas do pão da última ceia eram adorados pela Europa Ocidental. Outro grande problema era a venda dos cargos eclesiásticos. Um nobre poderia comprar por uma boa quantidade de dinheiro o título de padre ou então de bispo. Também nós vemos que a Igreja Católica Apostólica Romana começou a ter como objetivo o engrandecimento do seu poder e da sua riqueza. Ela era tomada pelo formalismo e pela sua pompa. E o que nós vemos de pior é que não existia vida espiritual, nem no clero, nem na vida dos fiéis. A Igreja Católica Apostólica Romana, mais do que nunca, necessitava de uma reforma. E a Igreja deveria ter dado ouvidos à pregação de Martinho Lutero, que ensinava, em primeiro lugar, que a salvação não era pelas obras, mas unicamente pela graça de Deus, conforme nós vemos em Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Outro tema pregado por Martinho Lutero era que a única autoridade na vida de um cristão deve ser a Bíblia e não a instituição católica, como nós vemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Outro dos ensinamentos de Lutero era aquele que dizia que todos os cristãos são a Igreja de Deus. Todos, então, são sacerdotes perante Deus. E isso nós vemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro ensino de Lutero, e que foi muito importante, era aquele que dizia que nós podemos servir a Deus através de qualquer ofício, de qualquer profissão. E isso nós vemos lá em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Com isso, nós vimos as 4 principais razões da reforma protestante. E na próxima aula, nós veremos então a pré-reforma. Até lá!